Olá, pessoal! Vamos responder a uma pergunta bem recorrente após provas de concurso em eletrotécnica. Professor, como é que eu posso calcular seno, cosseno e tangente de ângulos sem a calculadora? Essa é a pergunta que iremos responder nesse vídeo. Em primeiro lugar, precisamos entender que em eletrotécnica lidamos com trigonometria, no triângulo de potências, triângulo de impedâncias, nas transformações de fasores de polar para retangular e vice-versa, e no cálculo do fator de potência. Ou seja, para dominar eletrotécnica, você no mínimo tem que dominar a trigonometria básica. E para começar, as relações básicas da trigonometria são seno, cosseno e tangente. Vamos aplicá-las ao triângulo retângulo. O seno é a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. Cosseno, relação entre cateto adjacente e hipotenusa. E, por fim, a tangente de um ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vamos agora aprender trigonometria através de algumas aplicações de eletrotécnica. Veja essa questão. Qual é o fator de potência de uma carga Z, 10 ohms, ângulo 45 graus? Nós sabemos que o fator de potência é o cosseno do ângulo da impedância. Então, é o cosseno de 45 graus. E qual é o cosseno de 45? É raiz de 2 dividido por 2. Como é que o senhor sabe isso, professor? Porque eu aprendi, porque eu decorei. Então, em primeiro lugar, temos que decorar as relações trigonométricas fundamentais dos ângulos clássicos, 30, 45 e 60 graus. Não dá para encarar concursos públicos sem saber disso. E na maioria dos casos, os ângulos vão cair 30, 45 ou 60 graus. Qual o fator de potência da carga Z igual 10 ohms, ângulo 20 graus, dado que o seno de 20 graus é 0,34. Já sabemos novamente que o fator de potência é o cosseno, nesse caso, o cosseno de 20 graus. Mas, professor, não foi dado o cosseno, foi dado o seno de 20 graus. E eu já vi isso acontecer em algumas provas, inclusive da Petrobras. Você tem que lembrar da relação entre seno e cosseno. O seno quadrado de um ângulo, mais o cosseno quadrado desse ângulo é igual a 1. Então, aplicando essa relação fundamental, nós encontraremos que o cosseno de 20 graus é 0,94 e é o fator de potência da carga. Percebeu? Vamos agora a uma outra situação, também para calcular o fator de potência da carga, mas a impedância agora tem ângulo de 22,5 graus. Fator de potência, cosseno do ângulo. Qual o cosseno de 22,5 graus? Complicou um pouco, podemos aproximar para cosseno de 30 graus, mas ainda vai ficar bastante distante. Temos que lembrar do arco metade. O cosseno de alfa sobre 2 é a raiz quadrada de 1 mais cosseno alfa dividido por 2. E facilmente podemos perceber que 22,5 é igual a 45 graus dividido por 2. Então, é o cosseno de 45 dividido por 2, fazendo aqui as substituições, já que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, encontraremos que o cosseno de 22,5 é 0,92. Percebeu como é fácil? Imagine agora que o ângulo da impedância vale 75 graus. Fator de potência, cosseno de 75 graus. Como é que eu posso fazer? Utilizando a soma dos arcos. Cosseno de A mais B é o cosseno de A vezes o cosseno de B, menos o seno de A multiplicado pelo seno de B. Podemos então perceber que o cosseno de 75 pode ser transformado no cosseno de 30 mais 45. E nós conhecemos as relações trigonométricas dos ângulos clássicos de 30 e 45 graus. Fazendo então a substituição, aplicando a fórmula, encontraremos que o resultado, cosseno de 75 graus, vale 0,25 e é o fator de potência da carga. Vamos então resumir tudo, que é o seguinte: temos que aproximar o ângulo que é dado num problema para algum ângulo conhecido.
Por exemplo, para um ângulo alfa igual a 20 graus, eu posso aproximar a relação trigonométrica para o ângulo de 22,5 graus, que eu sei que é 45 graus dividido por 2. E aí aplicamos aquela relação do arco metade. De igual modo, se o ângulo for 72 graus, podemos aproximar para 75, que vale 30 mais 45. E podemos então aplicar a relação trigonométrica da soma. E se o ângulo alfa vale 8 graus, podemos então aproximar 8 graus para 7,5 graus, que é 15 dividido por 2. E como encontro 15 graus? É a relação da diferença de 45 menos 30. Aplicamos então aquela diferença entre dois ângulos e encontramos o resultado. Percebeu? Essa é a sacada. Sempre aproximar para ângulos conhecidos. E a pergunta mais importante, será que não tem uma fórmula geral para cálculo de seno e cosseno de qualquer ângulo? Tem sim, através da soma infinita. É aquela série infinita que estudamos em cálculo 2 de engenharia, série de Taylor. Ou seja, podemos expandir as funções seno e cosseno numa soma infinita de termos. Então, por exemplo, o seno de 30 graus, nós sabemos que vale 0,5. Se você substituir o valor de x pelo ângulo, mais o ângulo em radiano, 30 graus vale π sobre 6. Não precisa fazer a soma infinita. Se nós considerarmos apenas dois termos, encontraremos que o seno de 30 vale 0,499, que é aproximadamente igual a 0,5. É dessa forma que a sua calculadora faz. Sempre que você digitar seno, cosseno ou tangente, a calculadora ela faz o cálculo pela soma da série infinita. E de acordo com a precisão necessária, podemos aumentar ou diminuir a quantidade de termos da soma. E para finalizar, eu concentro nessa última parte do vídeo as fórmulas de arco metade, arco duplo, soma, diferença e fórmulas gerais da trigonometria. Espero que vocês tenham gostado desse resumo bem resumido e que ele seja útil nas provas de concurso. Forte abraço, pessoal!